Salmos, capítulo de número 139. Abra, por gentileza. E a gente está combinando todo domingo, eu e Fábio, da gente vir com a mesma roupa, irmãos. Está dando certo. Né, Fernandinha? Está dando certo, está tudo certo, graças a Deus. Salmo 139, olhe para a sua Bíblia, por favor. Eu quero ler nesta noite, a partir tão somente, o versículo de número 1. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Amém. É um daqueles textos longos da Bíblia que a gente fica tentando imaginar o que ele vai pregar aí nesse texto, cara. Esse versículo tão profundo, eu quero nesta noite ministrar no tema extraído, Raíssa, do próprio texto. Senhor nos sonda e nos conhece. A tradição, ela atribui a Davi 73 salmos dos 150 que existem nas nossas Bíblias. Mas de todos os salmos de Davi, nenhum deles se compara ao que ele escreve no Salmo 139. Nem mesmo o Salmo 91, que nós conhecemos, que fala da grandeza do Altíssimo e da sua sombra, aonde nós descansamos debaixo dela. Nem mesmo o Salmo 23, com toda a beleza do Senhor, que é o nosso pastor e que nada nos faltará, se compara ao Salmo 139. Por aqueles que são especialistas nos livros da sabedoria, que inclui também o livro de Salmos, é sabedor que o Salmo 139, salmo atribuído a Davi, é a pérola de todos os salmos da Bíblia. Porque Davi consegue nessa reflexão trazer para aqueles que estivessem lendo a sua poesia a grandeza do Deus que ele servia em apenas 24 versículos. E é bom lembrar que o livro de Salmos são orações, são poesias que eram feitas em forma de oração. E quando você olha para o livro de Salmos, você vai ver algumas curiosidades. Dentre elas, o livro de Salmos não foi feito para dogmatizar nem doutrinar ninguém. Não é como a carta aos Filipenses, que o pastor muito bem trouxe uma palavra nela. Ali é uma carta doutrinária, aonde você aprende, porque a carta foi escrita para as pessoas. O livro de Salmos, ele não foi escrito para as pessoas. O livro de Salmos eram orações da intimidade da alma de uma pessoa específica para Deus. É óbvio que a gente extrai inúmeras lições quando a gente lê os salmos na Bíblia, mas eles não foram escritos para doutrinar, para ensinar, para explicar nada a ninguém. O livro de Salmos foi um conjunto de orações reunidas que revelam a intimidade da alma de uma pessoa com o próprio Deus. E quando você olha para isso, é por isso que no livro de Salmos você não vai ver assim a expressão profética, assim diz o Senhor, como há nos vários livros da Bíblia. Porque no livro de Salmos você sempre vai ver alguém não recebendo uma mensagem de Deus, mas trazendo a Deus a sua própria mensagem da alma, daquilo que sentia, daquilo que muitas vezes sofria, daquilo que muitas vezes gemia dentro dele. E esse salmo em especial, que é o Salmo 139, ele é organizado em 4 partes muito distintas. Eu não vou ler todo ele,
Mas se você ver do capítulo 139, verso 1 ao 6, você vai ver a revelação da onisciência divina. Se você ver do versículo 7 ao 12, você vai ver a revelação da onipresença divina. Se você olhar do versículo 13 ao 18, você vai ver a onipotência divina. E do versículo 19 até o 24, você vai ver a grandeza da santidade divina. Então Davi conseguiu em um único salmo revelar a grandeza de Deus. Quem é Deus para ele? Quem era Deus quando ele olhava para Deus? Quando ele tentava enxergar no seu imaginário? Quando ele se trancava num quarto para falar? Que todos nós fazemos isso. Você, quando fecha os olhos e começa a falar com Deus, alguma figura se forma na sua mente. Algumas pessoas dizem que veem a imagem que nós temos de Jesus, um Jesus branco, com cabelos loiros, de olhos azuis. Outros tentam imaginar um Jesus mais moreninho, mas todos de alguma forma querem criar uma imagem de Deus. A imagem impressa na Bíblia de Deus para Davi está no Salmo 139. Ele olhava para Deus e dizia: ali está aquele que é onipresente, ali está aquele que é onisciente, ali está aquele que é onipotente, ali está aquele que é santo sobre todos os santos, louvado seja o nome do Eterno. E esse é um dos textos mais respeitados dentro do judaísmo e do cristianismo, dado ao brilhantismo que Davi teve em descrever a grandeza deste Deus. Mas uma coisa curiosa eu quero começar a lhe compartilhar, porque a despeito desse texto revelar os 4 principais atributos divinos, a onisciência, a onipresença, a sua capacidade de ser onipotente e de ser santo, apesar deste salmo revelar 4 das maiores grandezas de Deus, mais do que tudo, este salmo revela o que é impossível. E neste salmo você descobre primeiro, neste versículo, que é impossível escapar de Deus. É impossível se ausentar de Deus. É impossível se esconder de Deus. É impossível fugir de Deus. É impossível fingir para Deus. E nesse salmo, quando você olha para ele, ainda que você tente trancar os seus segredos em um cofre dentro da alma e lançar fora a chave no esquecimento, Deus acessa o cofre e conhece todas as coisas, porque Ele é Deus. Aleluia. E o Salmo de número 139 é um dos poucos salmos que começam com a palavra, na nossa tradução, na sua Bíblia, se ela for respeitosa naquele que o traduziu, você vai ver a palavra Senhor aí em caixa alta, escrito todas as letras em maiúsculos, iniciando o texto. Porque no original, quando você pega esse texto no hebraico, a palavra na nossa Bíblia que aparece é Senhor, mas aqui Davi inicia este salmo chamando Deus pelo nome. E dentro do judaísmo, você não poderia, em hipótese alguma, citar o nome do Eterno, da qual eu não tenho coragem de citar aqui também. Você não poderia citar o nome do Eterno, a não ser em circunstâncias específicas de sacerdócio, em rituais feitos no templo, ou quando você era um rei e precisava abrir a alma para Deus. Então, quando ele inicia esse texto, e ele diz assim, Senhor, na nossa tradução ficou Senhor, mas ele não chama Deus de Senhor, como um ser soberano, como um ser que está acima, como um ser que está ali. Ele chama Deus pelo nome, como alguém que está do lado, como alguém que é amigo, como alguém que está ali, que o conhece, que o sonda, e é por isso que ele inicia dizendo pelo nome Deus, Deus, tu me sondas e me conheces. Aleluia.
Yehud, Re, Vav, Re. Você vai ver o tetagrama aí no hebraico aparecendo nesse salmo especificamente. Mas eu quero rapidamente trazer 3 lições, porque o texto é um texto tão curto. Então eu acredito que não conseguirei passar mais do que alguns minutos nesse texto. E eu quero trazer 3 lições para nós que se encontram nesse texto. A primeira delas diz que o Senhor nos sonda. Isso mostra o quanto Ele consegue alcançar dentro de mim. O verbo sondar, citado neste versículo lá no hebraico, ele tem o sentido, pastor Fábio, de examinar com grande empenho, detalhadamente, como se alguém estivesse averiguando, buscando encontrar algo com cuidado e com profundidade. A palavra sondar no hebraico aqui, ela é utilizada em Israel nas escavações de minas, quando vão se procurar na profundidade tesouros escondidos. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê Deus tendo a capacidade única de sondagem do coração humano, porque Ele consegue ver além do meu sorriso ou do meu choro, Ele consegue ir além da minha roupa, Ele consegue ir além das minhas expressões, porque Ele vai lá onde ninguém vai, no coração humano, louvado seja o Eterno. É por isso que Jessé, quando você lê em 1 Samuel, no capítulo 16 e no versículo 7, Jessé está ali sendo arguído pelo profeta Samuel sobre os seus filhos, da qual Deus tinha dito: um dos filhos de Jessé é o meu escolhido e será um homem segundo o meu coração. E diz a palavra de Deus que quando se apresenta o primeiro filho diante de Samuel, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, a Bíblia fala que Samuel olha e diz aqui: olha para a grandeza do homem, olha para a robustez do homem, olha para a indumentária do homem, porque o pai disse: eu quero todos vocês vestidos com a melhor roupa, eu quero vocês como se fossem imponentes, quando eles olharem para vocês, vocês podem ser um de vocês, o rei de Israel. Então eles botaram a roupa mais tremenda e triunfante que tinham. E é tanto que quando Samuel olha, a Bíblia diz que Samuel disse: esse com certeza é aquele que o Senhor escolheu, porque ele olhou para a sua aparência, para a sua grandeza. E aí no versículo de número 7, Deus fala a Samuel assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. Quando você vê o profeta Jeremias sendo chamado por Deus, em Jeremias no capítulo 1, quando Deus se revela para ele, no versículo 5, a Bíblia diz assim: antes de eu te formar no ventre, eu já te conheci, e antes que saístes da tua madre, eu já te consagrei, porque Ele nos sonda. E quando eu olho para um texto como este de Jeremias, citado aqui na minha ministração, me faz refletir numa coisa curiosa. Jeremias, mesmo antes de nascer e fazer algo de certo ou errado, a Bíblia diz que Deus já o conhecia e já o havia escolhido. Isso mostra que Deus sabe o fim e sabe o início de todos nós, irmãos. Quando você olha para isso, é interessante imaginar que Deus sabe tudo o que eu farei de errado, mas ainda assim escolhe se relacionar comigo. Levanta a mão aqui aqueles que são servos, salvos e eleitos de Deus aqui. Então olhe para cá.
Você e eu que somos errados, pecadores, que falhamos, que cometemos erros, Deus antes de você nascer, viu todos os erros que eu e você cometeríamos, viu todas as vezes que falharíamos com Ele, viu todas as vezes que tropeçaríamos, viu todas as nossas quedas, e ainda assim, Ele escolheu e você e a mim para se relacionar conosco. A Ele seja a honra e a glória. É interessante imaginar como que Deus, que nos sonda e sabe do início e o fim das nossas vidas, decide a si mesmo ter um relacionamento conosco. Tem uma coisa curiosa, eu fiquei pensando numa frase que eu ouvi uma vez de uma irmã sobre a sua filha. Tinham compartilhado com a mãe que a filha estava dando muito trabalho, que a filha estava muito problemática, que a filha isso, que a filha aquilo outro. E a mãe, eu conversando com a mãe virou e disse assim: mas pastor, ela é minha filha. De fato, tudo isso que eu ouvi é verdade. Ela está errada, ela está falhando, ela está isso, mas ela é minha filha, e eu não deixarei de amar esta filha. Quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando, se nós conseguimos ter um sentimento desse por um filho errado, falhando, tropeçando, e a gente diz: mas é meu filho, mas todos desistiram, mas é minha filha, mas ninguém gosta dele, mas é meu filho, mas eu não suporto, mas é minha filha. Se nós temos esse sentimento, pode imaginar como é que Deus te olha quando todos te rejeitam, quando todos não acreditam em você, quando todos pensam que você não vai conseguir. Ele diz: mas é meu filho, é minha filha, é meu escolhido, é minha escolhida, mas ele é falho, mas eu escolhi, mas eu escolhi, e foi lá no ventre que o Senhor, diz a palavra, que Ele escolhe, consagra e separa. Aleluia, oh glória. Tem uma curiosidade, porque quando você vai ler, imagina que quando a gente vai ler sobre esse sondar, e eu estava tentando entender no hebraico essa tarde sobre isso, é literalmente, Fábio, como se Deus escavasse dentro dos nossos corações para encontrar tudo que Ele precisa encontrar. Tudo que não queremos que as pessoas saibam, tudo que não queremos que as pessoas ouçam, tudo que nós não queremos que as pessoas tenham descoberto, tudo aquilo que você tenta esconder, tudo aquilo que ninguém sabe e só você, Ele vai lá dentro e sonda e diz: mas eu te conheço. Aleluia. E eu preciso entender a grandeza do que Davi está tentando falar. Então, quando eu fui para o hebraico, eu descobri uma coisa curiosa. A palavra sondar no hebraico quer dizer checar. E a palavra checar, ela tem uma infinidade de traduções literais. A mesma palavra. Quando eu estava estudando nesse texto, eu vi que a palavra checar quer dizer procurar, esquadrinhar, explorar, examinar, encontrar, averiguar. Literalmente, Deus vai lá dentro da minha alma e da sua. Ele escava, Ele esquadrinha e Ele nos acha. Aleluia. E é curioso porque se Deus literalmente nos sonda, como diz a sua palavra, onde nós lemos, por completo, a gente pode até não saber o valor real que nós temos para as pessoas. E acredite no que eu vou lhe dizer, para muitas pessoas nós não temos valor nenhum. Há mais quem está torcendo pela sua destruição do que pela sua ascensão. Isso é fato. Há mais quem quer que você se esborrache na vida do que quem quer ver você crescendo. Há mais quem quer ver e ouvir falar mal de você do que juntar-se com alguns para poder fazer algo
bonito ou falar algo bonito a seu respeito. Mas no verbo chacar, no verbo sondar, a ideia do salmista é: o Senhor vai lá dentro de mim, aonde nem eu mesmo sei que tenho alguma coisa que presto, se é que tenho, e Ele sonda como escavando, procurando um tesouro, como que dissesse: eu consigo extrair daí de dentro, de onde nem você vê, tesouros preciosos, por isso eu te escolhi, aleluia. Só Ele faz isso. Só Ele nos sonda verdadeiramente. Uma outra coisa que eu vi nesse texto, pastor Fábio, é que a Bíblia diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. E parece ser a mesma coisa e são coisas muito diferentes. Sondar e conhecer são coisas completamente diferentes. Quando a Bíblia diz que Ele me conhece, Ele está falando o quanto Ele me conhece. Não como Ele me conhece, mas até que ponto Ele me conhece. Até que ponto Ele te conhece. E Davi está olhando, e quando os estudiosos estudaram esse salmo, eles acreditam que Davi, quando compôs este salmo, ele estava vivendo um momento muito difícil, porque antes ele estava na casa do rei, no rei Saul, tocava harpa para este rei se acalmar, comia na mesa do rei, e de alguém que era amigo do rei, se torna agora inimigo, perseguido por este rei, a ponto de ter que fugir para cavernas no meio do deserto, e andar com bandoleiros, com bandidos e marginais da época, porque ninguém queria saber do inimigo do rei, chamado Davi. E muito possivelmente em uma destas cavernas, com a sua alma dilacerada, olhando aonde ele foi parar, de um palácio foi parar em um fundo de um poço, de uma caverna, de um palácio comendo das iguarias da mesa do rei, comendo daquilo que aparecia no meio do deserto. Ele para, abatido na alma, e ele lembra: aquele lá em cima me sonda, aquele lá em cima me conhece, louvado seja o nome dele, aleluia. Na antiguidade, irmãos, os povos eles tinham um entendimento de que as divindades eram territoriais, Fábio. Então as divindades daquela época e as pessoas da época, eles tinham uma ideia de que o Deus dessa cidade só conseguia lidar com as pessoas desta cidade, que a divindade daquela outra cidade não sabia o que acontecia nesta cidade, porque as divindades não tinham comunicação dos fatos e não tinham capacidade de estar no mesmo lugar, no mesmo tempo em vários lugares. Quando Davi olha para este salmo e decide escrevê-lo, olha para dentro de si, começa a falar sobre este Deus que habitava nele, ele começa a mostrar o contrassenso da realidade daquela época. Enquanto todos naquela época olhavam para suas divindades como os territoriais, como divindades que não saíam para acompanhar, que não podiam estar em todos os lugares, ele olha para o Eterno e diz: Ele é aquele que me sonda e me conhece aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu me esconda, aonde quer que eu esteja na terra, Ele me conhece, aleluia. Ele apresenta a Deus, não preso a limites territoriais ou geográficos, mas ele apresenta a Deus desse salmo como sendo Deus que aonde quer que eu tente esconder o conhecimento dele, ele alcança. E um pai falando de um relacionamento com o filho, ele nem de longe consegue descobrir, Antônia, o que o seu filho de fato pensa. Nós que somos casados, nós pelo hábito do casamento passamos a ter uma dedução a partir do jeito da esposa, do jeito do marido, do que ele pode estar pensando quando você fala com ele ou com ela.
Você tem uma presunção do que aquela pessoa está pensando pelo conviver, pelo hábito de se relacionar. Então, se ele mente muito e coça a orelha, você já sabe, ele está mentindo. Se ele olha muito para o lado, você já sabe, isso aqui é assim. Você começa a criar dentro de si uma psicologia que é sua própria, do seu parceiro ou da sua parceira. Mas você nunca vai poder realmente saber o que ele pensa ou o que ela pensa. E acredite, há pessoas especialistas em fingir, especialistas em enganar. E essa especialidade, ela realmente consegue atingir a mim e a você. Mas quando a Bíblia diz que o Senhor me sonda e me conheces, a Bíblia está dizendo que eu posso até imaginar o que você pensa, mas o Deus Adonai, Ele sabe exatamente o que você está pensando. Isso quer dizer que ainda que eu tente esconder, camuflar o que eu penso sobre este Deus, ou sobre as coisas dele, ele vai lá dentro e sabe. É por isso que às vezes eu digo para algumas pessoas que chegam para mim e dizem assim: mas pastor, eu não entendo, fulano é desse jeito, é daquele outro. Mas quando ele toca, quando ele canta, quando ele prega, Deus se manifesta, a gente vê Deus na vida dele. Como é que pode isso, pastor? Digo, sabe como é que pode? Porque você não vê o que está lá dentro, você não sabe o que acontece na alma, você não sabe como é que ele fala com Deus, você não sabe o que ele pensa com Deus. Enquanto você está achando que ele está distante, talvez todo momento ele esteja dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu dependo de ti nesta terra. E Deus manifesta da sua glória, aleluia. Ele conhece nossos pensamentos, aleluia. Outro dia eu estava imaginando que para eu fazer uma pesquisa sobre a vida de uma pessoa, na internet, há tanta informação sobre nós já disponível, que nós vamos cadastrando ali, acolá, e a gente vai deixando um pouco da nossa vida, tanto social como daquilo que pensamos, do que gostamos, dos nossos dados. Então hoje existem sites especializados em te passar tudo sobre a vida de alguém. Então, quando a gente faz uma pesquisa na internet sobre alguém, há uma lista muitas vezes grandiosa de coisas para a gente ler, para conhecer sobre esta pessoa. Mas o Salmo 139, quando diz que o Senhor nos conhece, Ele está dizendo que cada pessoa no universo, cada coisa criada, cada pessoa que foi criada, está o tempo inteiro, 100% com todos os dados diante dos olhos de Deus. É por isso que a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 3, diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas, é patentes aos olhos daquele que um dia teremos que prestar contas. Sabe o que o Hebreus está dizendo? Ele está dizendo que diante dos olhos de Deus, eu e você somos completamente conhecidos por Ele, e a Ele seja a honra e a glória por isto. A neurociência, ele afirma que nós temos cerca de 10.000 pensamentos formulados diariamente na nossa mente. É pensamento para dedéu. Se você for um TDAH, você pode dobrar isso aí, brincando que você dobra isso. Você vai para 20.000 rapidinho. Que enquanto uma pessoa passa alguns minutos pensando numa coisa, o TDAH passa esse mesmo minuto pensando milhares de coisas ao mesmo tempo. Mas muitos desses pensamentos, eles ocorrem num grau em que nós mesmos não temos a capacidade de perceber a consciência do que estamos pensando. Pensamos até involuntariamente. Mas quando eu olho para o salmista, olhando para Deus e dizendo que Ele nos conhece, eu vejo que Deus conhece os nossos pensamentos, mesmo quando nós não conhecemos eles, ou não entendemos sobre eles. Você já ouviu falar numa coisa chamada crise existencial? Já? Que é quando você começa a se questionar: por que você? Quem é você?
por que a sua vida é assim? Por que não é assado? Por que é só comigo? Sabe aquela história que você fica assim no canto da parede dizendo: mas será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Ou será que eu não sou nada? O que eu estou fazendo aqui nesta terra? Por que eu estou nesta terra? Sabe aqueles pensamentos dos quais você não acha nem resposta? Quando você olha para o salmista Davi, ele usa a expressão iada em hebraico para dizer que Deus nos conhece. E você sabe o que quer dizer a expressão iada no hebraico? Quando você olha para essa expressão, a expressão iada, ela pode ser traduzida como conhecer, perceber, ver, descobrir, discernir, distinguir e reconhecer. Você sabe o que isso quer dizer? Que Deus, quando olha para mim e para você, Ele consegue te conhecer, Ele consegue te perceber, Ele consegue te ver, Ele consegue te descobrir, Ele consegue discernir, Ele consegue distinguir e Ele consegue te reconhecer. Pastor, e o que é que isso tem a ver? A Bíblia fala de uma parábola chamada parábola do filho pródigo. Você conhece essa história? Um jovem decide pegar toda a sua fortuna e partir para administrar os seus próprios bens. Ele sai pelo mundo afora e ele desperdiça tudo, perde tudo e vai parar nos porcos para poder cuidar de porcos e deseja comer a comida dos porcos e nem isso ele poderia. Ele se suja na lama do pecado, se suja na lama daquilo que ele tinha escolhido. E um dia ele se lembra: na casa do meu pai, até os empregados mais distantes da casa dele, até aqueles mais simples, vivem melhor do que eu. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer assim: me coloca para ser um dos últimos da fila, aquele que fica lá distante, mas eu quero ser só um empregado teu. E diz a Bíblia que ele vai para a casa do pai. Sabe uma coisa interessante? Que a Bíblia fala, quando você vai olhar para o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, essa história, no versículo de número 20, tem um fato muito interessante, porque quando aquele jovem vai na direção da casa do seu pai, ele está agora diferente de como saiu. Quando saiu, a barba estava feita, a roupa era nova, tinha dinheiro no bolso, era um cara elitizado, era um cara que tinha bons costumes, era outra pessoa. Agora voltava derrotado, destruído, com uma roupa suja, com a barba não feita, com o cabelo todo puracular, irreconhecível. Mas o texto diz no versículo de número 20, que quando o pai ouviu, o pai o reconheceu. Você sabe o que quer dizer isso? Não importa o estado em que eu ou você venha se encontrar nesta vida, ou tenha se encontrado, não importa o quão distante você tenha ficado de Deus, o quão até sujo você tenha ficado, este Deus, quando te olha, Ele te reconhece, dizendo assim: aquele ali é meu filho, aquela ali é minha filha. E diz o versículo 20 que o pai corre e diz: vem para cá, meu filho, para a tua casa, e recebe roupa nova, recebe sandália nova, recebe anel novo, e toma posição, porque Ele nos conhece. Aleluia. Aleluia. O fato dele nos conhecer bem nos leva a pensar que seja como for que estejamos passando, sempre Deus estará esperando de nós uma atitude diferente para agir, nos socorrendo, nos perdoando, nos animando. Quem precisa de socorro de Deus, quem precisa aqui da misericórdia de Deus, quem precisa aqui da ajuda de Deus, é só dizer assim: Deus, Tu me conheces, e Ele sabe que precisa, e Ele vai te ajudar. A terceira e última lição que eu aprendo nesse texto, ela está implícita no texto que nós lemos. A Bíblia fala que o Senhor, Ele nos sonda e Ele nos conhece. Deixa eu dizer um negócio para você que eu aprendi olhando para esse verso. Você só sonda e conhece alguém se você convive com essa pessoa. Você não consegue saber nada sobre mim se você não for viver comigo.
Você sabe o que eu quero, o que eu demonstro. Mas aquele que vive com você, convive com você, dorme com você, acorda com você, sabe quando você entra do banheiro, sabe quando você sai, sabe o que você come, sabe o que você não come. Essa pessoa só sabe disso se ela conviver com você. É impossível conhecer e sondar alguém se não conviver com ela. Então, sabe qual é a terceira lição que eu extraio desse texto? O Senhor está conosco o tempo todo. Você pode dar glória a Deus por isso. Isso mostra que o problema da solidão, Deus veio resolver quando Ele me sonda e me conhece. O problema da solidão é resolvido porque Deus, que me vê parecendo muitas vezes sozinho, em depressão, Ele olha e diz: eu te sondo, eu te conheço, logo eu estou contigo, porque eu só sondo e conheço aquele com quem eu convivo, aquele com quem eu ando, aquele com quem eu caminho, aquele que enquanto dorme eu estou do lado, e quando acorda eu estou do lado também. Este é o Deus que nós servimos, aleluias. E se Deus precisa conviver conosco, como realmente Davi deixa implícito quando fala que Ele nos sonda e nos conhece, isso quer dizer que Ele está conosco em todos os momentos, Fábio. E eu aprendo, Nasa, que Ele não está conosco nos momentos bons apenas. É muito gostoso quando você está dando tudo certo, você é promovido, você ganhou uma grana extra, você conseguiu um emprego novo, você é isso, você é aquilo outro. Aí você faz churrasco, todo mundo se alegra com você, ou pelo menos finge, mas está lá, se alegrando com você, torcendo teoricamente por você. É muito legal quando tudo isso acontece, porque nos momentos bons sempre aparecem pessoas falsamente ou verdadeiramente que estão te aplaudindo. É muito legal quando as coisas estão dando tudo certo, porque na hora que está dando tudo certo, todo mundo quer comer com você, todo mundo quer estar com você, todo mundo quer receber os aplausos com você. São seus aplausos, mas estão recaindo sobre eles. Então a bênção que vem sobre a tua vida, abençoa o que estão ao redor de você. Mas quando as coisas vão ruim, quando as coisas não dão certo, todo mundo some. Quando as coisas dão errado, todo mundo some. Quando você está doente, ninguém quer te visitar no hospital. Quando você está preso, você é esquecido numa cadeia por aqueles que diziam ser seus amigos, por aqueles que muitas vezes bebiam na mesa que você bebia. Mas quando eu olho para este Deus que Davi está apresentando, ele está dizendo: Ele me sonda e me conhece. Isso quer dizer que Ele está comigo, que Ele convive comigo. Não é só quando as coisas estão dando certo, é quando estão dando mal, Ele está lá comigo. É quando eu estou doente, Ele está lá comigo. É quando eu estou preso, Ele está lá comigo, porque Ele é o Deus que nos sonda e conhece. Quando eu olho para este Deus que nos sonda e nos conhece, que convive conosco, eu vejo na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, assim: esforçai-vos e animai-vos, e não temais, nem vos espanteis, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo, e não te deixará, e nem te desamparará. Quando eu olho para a carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, a parte B diz assim: porque o Senhor disse: eu não te deixarei e não te desampararei. Quando eu olho para a carta, o livro de João, no capítulo 14, e o versículo 16 diz assim: eu, disse Jesus, rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fiquem convosco para sempre. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Nós nunca estamos sozinhos, nós nunca caminhamos sozinhos, não importa por onde andamos, Ele está conosco, aleluia. O mesmo Davi do Salmo 139, quando ele vai falar da grandeza da presença de Deus, ele cita uma coisa curiosa no Salmo 23, no versículo 4. Ele diz assim: ainda que eu ande. E quando ele fala que ainda que eu ande, ele está dizendo assim: não é minha vontade, não é meu desejo, não é o meu projeto,
Não foi o que eu escolhi para a minha vida. Mas ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Você sabe o que é o vale da sombra e da morte? Esse vale existe em Israel. O vale da sombra e da morte era um lugar que ficava entre duas montanhas. Os exércitos, eles se reuniam, um de um lado em cima da montanha, um do outro em cima da outra montanha. Eles desciam para o vale, lá se matavam, os sobreviventes voltavam para cima das suas montanhas e ficavam olhando ali no vale da sombra e da morte, pessoas mortas, destruídas e dizimadas. Ninguém voltava para pegar, ninguém voltava para recolher. Lá morriam, apodreciam e eram comidos pelos animais. Ninguém gostava de passar perto daquilo, porque o odor era ruim, a visão dos cadáveres era ruim, a visão dos ossos era ruim. Mas Davi diz assim: olha, ainda que a minha vida, ou as circunstâncias, ou mesmo as consequências, me levem a andar pelo vale da sombra e da morte, aonde não há vida, aonde não há esperança, aonde Deus parece não estar, a Bíblia diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Não importa por onde eu ou você andemos, não importa por onde a vida nos leve, se Ele te sonda e te conhece, Ele convive com você. Se Ele te sonda e te conhece, Ele anda com você até no vale da sombra e da morte. Então, todas as vezes que você quer ver quem já se sentiu sozinho aqui na vida alguma vez, levanta-se a mão só para eu saber. Caramba, quantas vezes eu já não senti isso que você sentiu. E pior, a gente se sente sozinho, não é porque estamos sozinhos não. A gente se sente sozinho às vezes cheio de gente, com a casa cheia, com marido, com esposa, com filho, com cachorro, papagaio. Mas você se sente só, com aquele vazio dentro da alma, Edinho, como se, cadê Deus? E sabe o que o salmista está dizendo? Quando a gente está dizendo, cadê Deus? Deus está sondando o meu pensamento, me conhecendo em profundidade, convivendo comigo. E na minha crise existencial, na minha solidão existencial, Ele se faz presente, porque Ele é conosco. Quantos podem glorificar o nome dEle? Então eu descobri que existe alguém que nos conhece, André. Nos conhece de verdade. E que nos sonda. E que de alguma forma escolheu conviver conosco. Você e eu não merecemos a presença desse Deus, mas a Bíblia fala que foi Ele quem escolheu. E quando a Bíblia diz que Ele te escolheu e me escolheu, Ele está dando significado à sua vida, a despeito daquilo que dão para ela. Quando Ele me escolheu, Ele está dando sentido à minha vida que não tinha até quando eu era escolhido dEle. E quando eu olho para um Deus que dá sentido à minha vida, muitas vezes eu fico pensando, mas pastor, o senhor não sabe a luta que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu perdi, o senhor não sabe o que aconteceu, o senhor não sabe o problema que eu estou vivendo, o senhor, eu não sei de nada disso, mas eu sei de uma coisa: Ele escolheu você, e ainda que pelo vale passes, Ele estará passando com você. Então deixa eu deixar um conselho a todos que aqui estão: não deixe nada, Bia, lhe afastar de Deus. Romanos, no capítulo 8, no versículo 38, disse o apóstolo Paulo: pois eu estou convencido. Nós precisamos ter essa convicção do que eu vou dizer agora. Eu preciso ter este convencimento na minha alma. Você precisa ter este convencimento na sua alma. Se você não tiver convencido disso que eu vou dizer agora, quando eu terminar essa ministração, venha correndo aqui na frente e diga: pastor, eu preciso de Jesus no meu coração. E nós vamos orar para Ele entrar na sua vida. Porque Paulo dizia: eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente
e nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar daquele Deus que te sonda, daquele Deus que te conhece, daquele Deus que convive contigo, daquele Deus que olha lá dentro onde ninguém vê. Este Deus é que nos conhece. Esta semana eu fui subindo na igreja, passei pela irmã, voltei, eu disse: volta! Eu voltei, dei um abraço nela, disse assim: olha, Deus manda te dizer que Ele não esqueceu de ti, e Ele te ama. Foi uma coisa tão simples, que para qualquer outro, parece ser só uma fala. E a irmã estava ali: Senhor, fala comigo, fala comigo. Quando eu passo, que eu faço isso, ela se derrama e diz: Senhor, obrigado porque tu falaste comigo. Não é porque foi pastor A, não é porque eu for pastor Fábio, ou pastor Júnior, não é fulano, não é o profeta. É porque Ele te conhece e te sonda. É porque Ele traz a palavra certa. É porque Ele diz para você que Ele convive contigo, e Ele te quer na glória um dia com Ele. Quantos entendem o que eu estou dizendo nesta noite? Então, para encerrar, saiba: Deus te conhece completamente. Não há nada que possa ser escondido dele. E Deus está presente conosco em todos os momentos. O Salmo 139, que é riquíssimo, Sandro, em conhecimento. Impossível em uma semana, pregando sobre esse Salmo, a gente conseguir conceber o conhecimento nesta oração do salmista Davi. Mas quando eu olho para o Salmo 139, e eu quero encerrar a minha fala, no versículo 1 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e pusestes a Tua mão sobre mim. Olhe para mim. Essa pode ser a sua oração. Talvez essa seja a sua fala para este Deus. Talvez seja isso que você tem dito na sua alma, gemendo às vezes sem saber o que dizer. Mas eu vim nesta noite dizer que o Senhor Deus te sonda, Ele te conhece, e Ele te escolheu para conviver contigo. E se você permitir, Ele fará parte de todos os dias da sua vida, até que o Senhor venha. Ponha-se de pé por bondade. Em 1996 eu aceitei Jesus. Em 1997, Aline Barros, Robson Nascimento gravaram uma música muito conhecida de todos que são das antigas. Eles olharam para esse Salmo 139 e cantaram: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu assento e quando eu levanto. Esquadrinhas o meu andar. Oh, aleluia. Ele é aquele que faz isso. É aquele que faz agora isso na sua vida e na minha vida. É aquele que te sonda, que te conhece, que sabes o teu sentar e o teu deitar. Senhor, Tu me sondas, me conhece, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus
caminho. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conhece, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos.